Mais um cafezinho aqui no Hub de Comunicação e Inovação, recebendo um palmeirense, mas, acima de tudo, um camarada extremamente competente, jornalista, resenheiro e, nas horas vagas, atleta. Antony Medeiros, seja bem-vindo ao cafezinho. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Vamos fazer resenha. Aqui é o programa mais... Tem roteiro não tem roteiro nenhum. Hoje é aniversário do Palmeiras. Hoje é 26 de agosto. Já soube. Sabe o que isso significa? Hoje é aniversário do Palmeiras. Absolutamente Nada é em vão. Você está com o sapato de Abel Ferreira. E não é mentira. Obrigado por me convidar. Já tomei café. Torra nova. Torra nova, espetacular. Feito no café do cafezinho, lá embaixo. Exatamente. Excepcional. E vendo com meus próprios olhos que a terra há de comer, que ficou linda aqui. E muito bacana. Filósofo, poeta. Não, gostei muito mesmo, assim. O Arnaldo precisava de um espaço desse. E é impressionante como você senta aqui, realmente é o sentimento de vamos conversar. É aconchegante e é o que pede um momento como esse. Vamos lá, cara. É assim, eu não vou fazer aquela apresentação normal que eu faço com alguns convidados, que todo mundo conhece você. Mas, na comunicação, como foi o teu contato com a comunicação? Desde moleque, foi o cara engraçadinho, bem comunicativo na turma, já tinha lapsos ali de que poderia se tornar um profissional. Como é que foi esse primeiro contato com a comunicação? Kaká, eu não tinha aquele sonho de ser jornalista desde criança, não. Mas existem episódios que minha mãe conta, que eu me lembro assim, que o jornalismo já estava presente. Por exemplo, criancinha gosta de assistir desenho, eu gostava de assistir desenho, obviamente, mas quando começava a RNTV, Margot Ferreira estava lá, eu achava ela espetacular, linda. Antes me arrastando, depois então, andava lá. Ela foi o seu primeiro... Meu primeiro amor. Seu primeiro amor. Sem... Crush que chama, Crush demais. Um dos aniversários mais felizes da minha vida foi quando eu estava lá em Natal trabalhando já. A Lisiane Vigílio. Não sei se você viu, Lisiane. Eu contei essa história para ela. Eu falei, pedi um alô para ela. Aí ela gravou um videozinho, tá no meu Instagram, lá embaixo. Faz uns 7 anos, não, uns 9 anos. Então, foi meu primeiro amor, jornalismo. Aí as historinhas que tinha, eu tinha uma brincadeira de ficar na mesa, assim, fazendo como fosse o jornal assim, aquelas folhas, assim, pá. Aí, boa noite. Só que eram brincadeiras. Aí, a primeira vez, eu acho, de eu começar a ter uma ideia de que jornalismo poderia ser uma ocupação, foi quando eu já gostava de esporte, sempre gostei. E o esporte eu sempre gostei mesmo. E a gente começou a ter um blog, eu e Matson, meu amigo de 20 anos já, a gente tinha um blog para falar de esporte. Aí assim... Mas essa resenha do blog, como é que surge? Não, Matson falou assim, olha, tem uma plataforma aqui que eu conheci, o Blogspot. A gente faz um portal assim, sem precisar... Pega os templates que vinha mesmo assim e escreve o que você quiser. A gente falava de futebol internacional. Aí o Potiguar foi vice-campeão estadual em 2009. Em 2010 ia para a Copa do Brasil. Aí a CIDES fez a sua primeira equipe esportiva para acompanhar isso. Aí a gente, eu e Matson, fomos chamados como jovens da equipe. Por conta que o blog já vinha se destacando. Aí tinha outros caras mais experientes, Rodado, Nilton César, Isaac Cavalcante, Matheus, no antigo layout, né, de Matheus Menezes, aquele layout diferenciado. E a gente tava lá e fazia esse programa. O comentário esportivo nasceu assim. Aí eu tinha 15 anos. Aí, digamos assim... Mas tu levava ali na resenha e tal? Levava na resenha e tal. Eu fiquei 15 dias sempre, né? Levava na resenha assim, é difícil, né? Eu fiquei 15 dias, Kaká, tu acredita? 15 dias. Aí me chamaram, disseram que não podia assinar meu contrato, que eu tinha só... Te sacou. 14 anos, eu tinha 14, fui sacado. No primeiro emprego eu fui demitido com 14, porque eu era novo. Eu fui demitido porque eu era novo, bacana. Mas aí eu comprei meu videogame, meu Play 2 no tempo. Aí eu falei, opa, dá pra eu trabalhar algum dia com uma coisa que eu gosto. Então você tava gostando e tal. Só que isso aí fui pro ensino médio, normal, e sem pensar que eu poderia fazer jornalismo. Aí quando foi no último ano, ainda tinha Comperv e o Enem. Aí eu fiz a prova da Comperv, eu me inscrevi para fazer o vestibular de Direito. Eu fiz aquela prova que era discursiva e objetiva. Mas então pronto, você citou agora Direito, então você já tinha um caminho... Eu pensava em fazer curso de Humanas.
Porque negócio de conta, assim, eu tenho um raciocínio rápido para fazer conta simples, mas a coisa aprofundava, dava logo dor. Pensar já dá uma agonia. Eu falei, não, vou fazer coisa de humanas. Aí direito é um curso socialmente aceito. Assim, é um curso bonito. Fala, pô, meu filho é advogado? É bonito, né? Eu dizia, ó, mãe, vai dar certo. Aí... Psicologia, pessoal, não? Pensei em direito e história, um negócio assim. Nada a ver, né? Aí eu fiz esse negócio, não passei perto de ser corrigida a minha prova. Passou perto. Aí eu fiquei pensativo assim. Só que nisso eu fiz o Enem. E o Enem parece que foi outra pessoa que fez a prova pra mim. Não, a Compeb foi... Vum! Aí o Enem, eu fiz muito boa. Era 180 questões, eu fiz 130. Top, meu amigo. Foi bem. Aí, na hora de decidir, aí eu já não senti... Dava pra passar em direito, mas eu já não... Eu botei na minha cabeça que eu queria aquela coisa que era minha vontade lá atrás. Teve nenhum amigo, não? Pra aconselhar? Sim. Teve muita gente. Familiar, mesmo assim. O curso era só no SISU do segundo semestre, então no SISU do primeiro semestre eu botei a nota para engenharia civil, passei, e o pessoal, rapaz, vá para essa área, é melhor. Sei que eu fui para lá, aí fui para Natal em 2013. Aí comecei o curso, um pensamento bem romântico do jornalismo. Vou mudar o mundo com as letras. Coitado. Mal sabia eles. Mas isso é bom. Mas foi a área que eu escolhi. E aí eu fui conhecendo as particularidades do jornalismo. Vários setores, né? Trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em rádio, trabalhei em jornal impresso. Então, primeiro, vamos lá. Ver se a gente consegue colocar uma cronologia. É difícil. Bate papo com dois caras que é viciado em café. Nada. Não, sempre fica... Vai, volta. Primeiro o estágio. Foi na agência de publicidade? Foi, numa agência de publicidade. Fazia social media mesmo. Administrar conta. Mas esse que ano? Social media? 2014. O início ainda. De tudo. Início, né? Era conta de Facebook e Instagram. Só para legendar. Instagram era só foto e uma legenda. O Instagram não estava tão forte. Tava não. Como hoje não era um... Em 2014 foi isso. Fiquei lá na W2G, que era uma empresa até... Tinha sócio de fora, aí vinha para Natal, assim, para ter uma filial aqui, porque a mão de obra é mais barata. Aí terminou o ano, eu saí. Aí em 2015 fui para outro estágio. Não ficou com vontade de montar uma agência, não? Porque quem passa por agência, boa parte diz, quero montar uma agência. E mais na capital, olha pro interior e diz, de ir pro veraneio, tu acredita? Foi só o que eu pensava. Saí em dezembro, eu falei, agora é o veraneio. Agora eu vou viver. Agora eu vou viver com essa ruma de dinheiro, 3 bolsas de estágio. Aí eu fui pro veraneio depois, aí fui atrás de estágio de novo. Aí arrumei outro estágio, mesmo setor. E aí esse, bem mais publicitário mesmo, assim. O dono era um publicitário e tal. Aí lá, eu recebi a proposta para ir para outra agência de publicidade que tinha um pezinho no jornalismo. Que o dono é Alan Oliveira, que hoje está no marketing político também, mas já tem trabalho na FNF, na 10 Esportes, enfim. Aí por causa disso, me agradou bastante. Na minha cabeça era assim, não, eu vou lá e vou pegando para minha área que eu quero seguir, né? Só que o trabalho era para fazer clipagem do governo do estado de 5 da manhã, todos os dias, de segunda a segunda. Bacana. E aí? Era massa, né? Todos os dias, meu amigo. Final de semana, feriado. Clipagem nada mais é do que você ler todos os jornais, ver todos os sites e separar só aquele conteúdo de determinado cliente. No caso, era o governo. O governo tem quantas secretarias, meu amigo? Tem quantas autarquias? Todo dia era um relatório de 100 páginas, assim. Mas foi massa. Primeira carteira assinada. Quanto tempo? Eu fiquei lá de 2015 até 2018. Aí, mas esse período todo você não ficou fazendo só isso? Não. Aí foi mais no início, assim... Eu fiz clipagem até o fim de 2017, mas fazia outras coisas. Fazia assessoria de imprensa. Lá tinha um trabalho com a FNF, que era cliente da Porque paralelo a isso também, o network, né? É. Os contatos, tu vai A se mentalidade era aprofundando, essa. você vai olhando, Exatamente. vai conhecendo outras paradas. Aí já chegou, tipo assim, 2016, 2017, era pra eu estar terminando o curso. Só que aí eu pensava assim, caramba, eu só tive experiência com agência. Eu não fiz rádio, não fiz redação nenhuma. E aí, em contrapartida, as disciplinas que iam faltando, eu ficava botando em conta-gotas. Porque foram aparecendo estágios nesse setor. Entendi. Aí, a primeira experiência de rádio foi lá na própria universidade, na Universidade do Esporte.
Aí se abriu portas para ir para outras rádios. Fui para 95, trabalhei lá no 95 com o Jean Fernandes. Depois, estágio na Tribuna do Norte, que aí lá fui estagiário e repórter, depois, né? Fiquei na Tribuna até 2022 e, por último, na Jovem Pan News, que é uma rádiozona all news mesmo, fazendo jornalismo e jornalismo Então quer esportivo. dizer que você conseguiu ir controlando o teu curso na reta final para poder conseguir esses estágios. Exatamente. É uma espécie de sobrevivência. No momento que eu consegui o primeiro dos estágios, era para eu estar terminando. E eu estava 60% integralizado. Então, as disciplinas que tinha, era para pagar 5 disciplinas, aí eu pagava 2. Sim. E fui fazendo isso, assim. Eu terminei em 2020. Você criou um modelo de negócio. Criei um modelo de negócio. Eu criei a engenharia de comunicação social. De como sobreviver, inclusive. Um curso de 8 anos. Você... Depois disso, o Ministério da Educação repensou bastante. Tem um jovem lá no não recomendo, viu, gente? O certo é você... Mas foi meio que uma espécie de sobrevivência. Você precisava dar grana. Só que justamente, eu precisava dar grana entrar no mercado e dar experiência. Porque, digamos, se eu saio lá em 2016, digamos que eu tivesse terminado a disciplina em 2016, eu ia ter qual experiência para dizer que eu fazia tal coisa, que eu sabia fazer tal coisa. Eu ia ter que ir atrás das oportunidades depois. O que não deixa de ser um erro também que eu cometi lá atrás, quando eu não acordei para isso antes. Mas aí, tipo, quando terminou tudo, eu me vi, eu sou um profissional que eu já fiz de tudo um pouco. Eu já tinha feito rádio, eu já tinha feito jornalismo digital, portal, jornal impresso. Isso foi muito bacana. Paralelo a tudo isso, você tinha vontade de voltar para Currais? Eu não pensava. Voltar para cá era tipo... diga aí se desce. Não, então. Diga aí se desce. Depois de tudo isso, eu trabalhar na minha cidade. Porque eu passei a vir menos aqui. Quando eu vinha todo mês uma vez. E toda vida que eu vinha, eu queria voltar. Nunca era assim, rapaz, eu tenho que ir em Quarnal, não. Era uma coisa assim, eu queria muito estar aqui, mas eu não via forma de estar aqui. Sim, entendi. Aí minha filha, ela surgiu em 2021. E aí minha mentalidade era, Marina vai nascer, vou tocar minha vida aí em Natal, todo mundo, minha esposa, Marina, todo mundo em Natal. Só que aí eu comecei a perceber como seria para tocar isso até que elas fossem para Natal. Porque, por exemplo, Marina nasce em março, em abril já tinha voltado, Letícia estaria lá ainda há uns meses, mas depois ia ter que voltar para terminar a residência. Uhum. Aí eu ia ver Marina no final de semana, mas tem jogo todo final de semana. Eu estava lá nas jornadas. Então eu comecei a refletir nisso. Fiz um ajuste lá para eu ficar de fora da jornada esportiva na Jovem Pan News. Erasmo, meu antigo diretor, organizou tudo isso muito bem, agradeço demais. Só que quando a gente volta da licença, aí eu me atordoei, porque isso ainda estava sendo ajustado, e aí eu vi, como é que eu vou conseguir? Aí já me aperriei mesmo, assim, eu falei, meu Deus, eu vou ver minha filha, não sei o que, a menina pequena, parecia que quem tava de resguardo era eu. Mas estava também. Mas estava também. Aí eu acabei conversando para deixar a rádio, deixar o sonho de trabalhar com o futebol, para eu estar mais perto da minha filha. Mas a minha mentalidade era continuar em Natal. E eu aí tinha os finais de semana e viria para Currais Novos. Só que aí apareceu a oportunidade de vir para Cides, justamente nesse período. Aí a minha conta foi, eu ainda tinha a Tribuna do Norte e a Cides estava chamando. Aí eu fiz, não, eu vou, me entendam, substituir esse vínculo e eu ia atrás de mais coisas aqui. Que assim eu conseguiria estar com minha filha todos os dias, eu conseguiria estar... E um cálculo econômico também, né? Assim, também, tipo... e estar... onde era um sonho eu estar, agora era a oportunidade. E assim eu voltei para cá em 2022. E voltei muito animado e desde então sigo na Cides. Desde então novos projetos surgiram, né? Projetos até autorais, né? O próprio blog. E a sensação é muito curiosa, assim, quando eu saí daqui para ir para fazer o jornalismo, realizar esse sonho, isso aqui era tipo muito tópico para mim, voltar para trabalhar com comunicação em Currais Novos. E hoje eu consigo fazer isso, tipo,
Eu acho que antes de sair, eu nunca tinha visto o Dourado sangrar. Sem resenha. O pessoal fala, besteira, sangrou tantas vezes. Eu nunca tinha visto Dourado sangrar. Eu tava no dia que sangrou, cobrindo. O Gargalheiras, mesma coisa. Eu tinha acompanhado o Potiguar lá em 2010, nessa questão com a CIDS, mas eu acabei saindo antes. Depois que eu volto aqui, a gente fez vários estaduais, histórias não tão boas do Potiguar, mas estava lá dentro. Acompanhei debate político lá na CIDS, vi o blog crescer, o blog quando Cara, agora também. sim, diante de todas as experiências que você teve, o mercado hoje, ele está praticamente outro, né? Totalmente. A comunicação, ela tem um dinamismo, tanto quanto o mundo está tendo dinamismo, só que a comunicação é bem mais à frente, né? Porque ela vem comunicando tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer. Você citou o blog e tal, hoje o cara consegue sobreviver muito por conta, você entende que hoje, individualmente, por exemplo, o cafezinho, eu estou no rádio e estou na TV, mas ele é meio que um projeto independente que outrora não tinha como acontecer. Você entende que hoje a comunicação ela precisa ter isso? No caso, o Anthony hoje, ele não é que ele vai sobrepor teu nome, sobrepor as empresas de comunicação, mas que o camarada precisa ter esse projeto individualizado enquanto marca, persona mesmo, na comunicação para poder se manter no mercado. Tipo blog, como você citou. Não, eu acredito isso. E até lembro uma das vezes que eu estava em Natal, vindo para Coar Novos, meu amigo Paulo Araújo, nem sei o nome do cargo dele na COSERN, que é Ransdale, aqueles nomes ingleses, né? Mas ele é o bichão da comunicação na COSERN, vamos dizer assim. Nosso, do Totoró. E ele dizia uma coisa muito curiosa, era 2014. Ele dizia, Antônio, no futuro, os veículos serão as pessoas. Como assim? Não, a produção de conteúdo ela vai estar muito descentralizada. Aí você tem hoje quantas pessoas que se tornaram referências na comunicação usando apenas um celular. Mas essas pessoas acabaram com a Globo? Não. Acabaram com a SBT? Não. Existe espaço para todo mundo. Só que até essas gigantes entenderam que existe um lugar na comunicação para esse tipo de comunicar. E por vezes conecta essas figuras com a emissora. Porque atrai um outro público. Exatamente. E aí é onde está a sua sacada de ter o cafezinho, de oferecer esse outro tipo de espaço que tem a sua linguagem, você mantém a sua marca acesa, mas você está nesses outros lugares também. No caso do blog, era uma necessidade que eu tinha de ter um lugar para colocar as minhas ideias ou as notícias que eu acreditava. Eu via muito com o Rádio Novos. O blog, eu abri o blog em março de 2023. Foi o início do blog, dia 20 de março. Naquele momento, meu colega Ismael tinha um blog e eu não tinha mais outro, não. Sem mentira mesmo, assim. O Portal de Ano não tinha mais caráter noticialesco. E hoje a gente tem vários colegas nesse segmento, mas não tinha. E eu ficava... Meu amigo, como é que pode uma cidade como Currais Novos ter um blog? Acho não tinha. Não. Juninho entrou mais no Juninho tinha aberto no final de 2022. Pronto, tinha Ismael e Juninho. Aí depois vieram Raí. Geraldo tinha um blog que tinha um projeto adormecido, depois ele retoma. Hoje a gente tem uma cidade com essa figura assim, de comunicadores terem seus veículos. Isso tudo muito mais consolidado. E tende a crescer essa atividade, principalmente com a seriedade que as pessoas tocam esses projetos, entendeu? De nada vai adiantar se você tocar um projeto desse sem a dedicação que ele precisa. Por exemplo, olha o cafezinho aqui. Isso aqui está sendo sua prioridade ou está sendo sua... ou está sendo sua arreira, assim, o que está sobrando? Pelo contrário, gente. Aqui você tem a menina dos seus olhos. Então, acho que a gente, enquanto comunicador, deve enxergar isso. No meio da rotina que você tem que estar fechando conta. Não é fácil. Obviamente, você não tem como abrir mão de algumas oportunidades e, assim, tá 24 horas ligado nisso, mas pode ter certeza, isso aqui, acredito eu, que é uma prioridade para você no potencial que isso tem. E cada um tem seu tipo de projeto. Cada um tem o seu espaço para tocar isso. Assim, e esse espaço aqui me chama muita atenção porque... ele me parece ter
muito sucesso na proposta que ele tem, sabe? De você sentar aqui e falar. Assim, você não tá aqui para ser entrevistado, você tá aqui para conversar para bater um papo, conversar com um amigo e tal. E quem sabe, quem esteja em casa, não tivesse visto esse lado da conversa que a pessoa que está aqui tem para oferecer. Eu acho muito legal, Cacá. Quando eu tô passando no Instagram e tá no Rios lá, sabe? Aí tá o Rios da Fé, tem uma pessoa que eu admiro como empresário. Aí o cara não tá falando sobre a empresa dele que vende sabão. O cara tá falando sobre o dia que ele teve que resolver uma bronca. E aí você conhece esse outro lado e você acaba conectando. O storytelling. Né? E conectando essas pessoas. Exatamente. E aí eu acho muito legal. Então, cada um tem seu projeto, e eu acho que é algo que a gente, enquanto comunicador, não pode deixar de lado, de forma nenhuma, e levar muita seriedade nisso, porque é o futuro. Dentro desse futuro, como é que você enxerga a comunicação? A gente tá pro futuro. A gente tá numa loucura. Você conversou com o Paulo em 2014. Foi, cara. 2014 já houve assim uma mudança radical na comunicação, na forma de consumo das pessoas, que se impacta diretamente. Se outrora a publicidade conduzia e a comunicação conduzia o comportamento das pessoas, hoje as pessoas estão a um efeito contrário. As marcas precisam se adaptar, né? Sei lá, um jeito simples aqui. O restaurante hoje ele precisa entregar a comida na casa, porque o consumidor mudou a forma dele consumir. Ele não vai mais no restaurante, ele quer comer em casa. Então, a comunicação precisou se adaptar, falar sobre o delivery, que a entrega é boa, enfim. Como é que você enxerga no futuro, cara? A comunicação, como é que vai ser? Você tem ideia do que pode vir por aí, do que pode ser mais louco? Um dado real, a gente teve uma consultoria na 95 FM, uns 4 anos atrás, e o cara falou uma parada meio louca. Ele disse, cara, na Argentina as rádios são de bairros. Vai chegar um ponto, e aí muito por conta disso. Não é que eles lá estejam evoluídos ao ponto daqui, não. Porque lá é mais rádios comunitárias. Ele disse que vai chegar um ponto que meio que todo mundo vai se tornar essa emissora de rádio comunitária, se comunicando por bairros, e esses grandes meios de comunicação vão precisar de todos esses atores. Então vai ser um movimento contrário de busca por essas figuras. Como é que você enxerga de mudança? O que é que tu acha que pode acontecer? A gente antes se acostumou a ver comunicação com... bem antes mesmo, rádio e televisão. Aí depois chega a internet, oferece os portais, né? Tem o jornal também. Então era tudo muito... Como eu sou poeta, tudo começou aqui no Nordeste com cordel. Com cordel. Você vê assim, você conseguia contar muito poucas formas de comunicar. Hoje existem quantas plataformas para fazer isso? Só de rede social você tem mais do que esses dedos da mão. Casimiro, ele estoura para o mundo fazendo react em uma plataforma que ele estava lá, tipo, fazendo como se fosse uma live com um grupo de amigos. Mas não era um grupo de amigos, eram milhares de pessoas. E falando sobre o assunto que estava mais quente. Aí se você dissesse que isso ia acontecer... Ele estourou na Twitch, não foi? Na Twitch. Se dissesse que ia acontecer isso com ele há 4 anos, você acreditaria? É inimaginável. Para projetar o que vai acontecer com a comunicação, da forma que vai acontecer, eu não projetaria. Mas eu arriscaria dizer que a forma de você alcançar pessoas com um determinado tipo de mensagem. A comunicação me parece que ela vai muito por esse segmento. Você falou essa consultoria, aquela pessoa da comunidade, ela tem alguma coisa para ela ouvir a rádio daquela comunidade. Ela é aquele negócio de querer saber as notícias dela, né? Obviamente, de certa forma, até para o rádio está se aplicando. A modernidade, ela não só vai trazer coisas novas, como ela vai acabar coisas tradicionais. Isso não é uma lei. Há quanto tempo o rádio está aí se reinventando, se repaginando, e vem internet, e vem televisão. A gente está falando do tempo do streaming, o rádio hoje acompanhou isso, e o rádio, eu acredito ainda ser um meio de transporte que tem esse aspecto da companhia, um meio de transporte, um meio de comunicação agora. Que tem um aspecto... Você emendar no carro. Que tem um aspecto da companhia em deslocamentos. Isso ainda é muito forte.
o carro que hoje é a do Mas mais qualquer atividade moderno, motora, sei lá, o cara tá fazendo a construção civil, o cara tá ali tá lá, cara, ouvindo. enchendo uma laje, tá E não ouvindo precisa rádio. ter o Tá? aspecto É. da E imagem. eu diria, ó, Então, assim, a novidade não quer dizer acabar o que a gente já entende. Mas pode ser que a forma que o rádio se posiciona agora é diferente de há 20 anos. Então, ele não vai necessariamente acabar, mas ele vai acompanhar essa modernidade. E aí, se você parar para pensar, todos os meios de comunicação, todos, estão buscando formas de se conectar com quem está ouvindo. E, assim, são nos pequenos gestos, aqueles veículos que agirem, na minha opinião, com a prepotência de achar que não vão participar dessa mudança, aí eles vão ter problemas. Não digo acabar, mas os problemas vão vir talvez da prepotência dos veículos em buscarem esse tipo de conexão com essa audiência, que é o que mantém tudo funcionando. cara, eu diria mais que, assim, a TV, ela já trabalhava com imagem. Então, ela tem expertise em imagem. Eu acho que só a TV aberta precisa se adaptar, e boa parte das empresas estão fazendo isso, é se adaptar de como fazer negócio. É só fechar a conta. Todos ali são empresários. No final do mês precisa faturar X, pagar as despesas e ter essa lucratividade. É isso. Como é que hoje as pessoas estão consumindo? Como é que... Ah, tem muita gente aqui, beleza. Eu não preciso mais de uma concessão pública porque aqui eu consigo ter uma audiência. Então eu estou na concessão pública, mas eu também vou estar aqui entregando a mesma coisa. Não, mas aqui a turma... Eu consegui monetizar diferente. Outro momento. Agora a monetização é outra. Então, assim, só que os caras têm expertise de vídeo. Então, estão mais à frente. Então, você pega aí muita gente com time rápido. Aí você pega assim, o Cazé, ele teve, eu não vou dizer sorte, né? Extrema competência, mas o caminho dele cruzou com os caras também muito do esporte interativo. Então, existia uma TV com uma visão muito aberta e um cara com essa novidade e essa energia. Juntou a expertise e transformou nesse negócio absurdo. Então tem como fazer. As grandes empresas vêm fazendo assim. Esse movimento da Globo no Globoplay, de criar projetos específicos para faturar naquele projeto. É fantástico isso. Então eu acho que há espaço para tudo. E caminhando para o nosso finalzinho, que o café é rápido. Inclusive acabou aqui. Triste, né? Triste, triste. Você tá virando atleta. Sempre fui atleta. Não, sempre fui. foi atleta, não. É muita arrogância da sua Mandar um parte. abraço para Judson José, o argentino mais brasileiro que tem aí com Raios Novos. Não, ele é argentino acreditou. também. Não, ele é brasileiro argentino. Ele acreditou em mim quando eu era ruim, lá na Única Master. Ele disse: Anthony, vamos pro meu time. E eu fui campeão vários GERDs como reserva. Isso é maravilhoso. É uma história de vida. Não, assim. história assim que merece, é um case. É um case. É um case de você Eu era dar bom uma de bolsa grupo. para um garoto. É o bom de grupo. Eu era bom da de resenha, do pagode, Eu era muito bom. de motivar quem jogava. Eu e Brian. Brian tirava o pau ímpar. Ele era o capitão, mas era reserva. Eu e ele. Aí Brian tirava o Quem pau era o ímpar. cara do time mesmo? Gleitz Fitz Escobar. Gleitson. Gleitson Gleitson era Escobar. bolsa, não? Era. Gleitz era muito bom. Cara, E mas depois a Adalberto. A Adalberto era 3 anos mais novo que a gente e jogava mais tudinho. A Adalberto aí realmente A Adalberto é um talento desperdiçado, assim. Quase não. E aí você volta agora, inventa de voltar agora. Mas muito por conta dessa vibe da saúde, né, cara? A gente vive numa geração legal. A gente teve a transição de gerações, né? Isso. A gente tava numa geração que o esporte era mais por meio que entretenimento. Era. Não era saúde. Nunca Entretenimento. Agora não. O esporte era quase social, né? Também. Aí agora a gente percebe no olhar de que realmente a parada é saúde mesmo. E no meu caso, Cacá, eu sempre doei sangue. Janeiro eu fui doar sangue. Na correria fui lá para a fila doação. Saí de lá do Hemocentro 5 horas. De 6 horas me ligaram. Antônio, a gente tá jogando seu sangue, em outras palavras, a gente tá jogando no saco de sangue no mato. Vamos expurgar seu sangue porque tá com lipedia. Que danado é isso? Seu sangue tá muito gordo. Se for passar esse sangue para alguém, vai fazer mal. Eu falei, meu amigo. Aí nisso eu tava pesando 90 quilos. E muita questão, assim, alimentar e tal. Aí fui lá para Isaac pela milésima vez. Eu já chegava lá em Isaac fazia, bora, meu amigo. De novo. Mas aí, mais uma vez, ele com paciência, a gente fez o projetozinho. Isso foi em janeiro. Aí perdi alguns quilinhos em janeiro.
Aí janeiro, É, mas é um período difícil. fevereiro, Janeiro perder peso. março. Aí quando foi em abril eu comecei a correr. Final de abril, comecei a correr, odiando. Mas em uma semana eu tava amando. Assim, durou uma semana de ódio, assim. Por quê? Mas por que eu odiava? Porque meu corpo tava inflamado. Então eu É. corria, já doeria normalmente, por causa que eu tava trabalhando músculo que eu não tava usando, e meu corpo inflamado. Pior ainda. Só que aí o cabra vai pegando gosto, e a corrida, quem corre sabe, é uma seita, meu amigo. Não sei o que existe, não. Você não pode correr calado. Você tem que falar que você tá correndo. É. Você não consegue não falar de corrida com alguém que não corre. E parece que você tá vendendo Rinodê, mano. Bora que é bom! Telex Free. Telex Free, você entra debaixo aqui. E comigo foi assim, eu nunca achei que seria, mano. E tô correndo desde então. Passei a correr nessas corridas que tem assim. Aí também. é que é uma parada louca. É bom demais. Depois da primeira é loucura. Que, tipo assim, todo mundo dizia assim, não, quando você for competir, você vai fazer o tempo melhor que seu treino. Você, é a mesma coisa. É a mesma pô. coisa. Não é, meu amigo? É, cara, é uma loucura, é uma loucura. Você se sente motivado. Naquele dia que a gente foi correr a última corrida aí, a da Aura, eu disse, pô, eu acho que eu vou bater 24. Foi. Aí eu disse, 24? Aí eu disse, pô, o meu último tempo foi 28, eu vou tentar 26. Eu fiz 24, você fez 21. 21, diga aí. Loucura. Orgulho de Hipólito. Alô, Hipólito. Gato. Mas é bom demais, é muito bom correr, assim. E no meio disso tudo, você cuida da sua cabeça. Além de você estar cuidando do seu corpo, da sua saúde, você cuida da sua cabeça, mano. Psicologicamente, eu acho que seja o... É, Eu acho que é o principal resultado. Obviamente que o físico, mas hoje em dia, do jeito que a gente tá, a saúde mental vai sendo mais sugada do que nunca. Eu acho que a corrida, cara, tá salvando muitas vidas. Muitas vidas de verdade. e Kurhanov tem umas ondas de exercício, se você parar pra pensar, que é muito curioso. Práticas esportivas que arrebatam muitas pessoas de uma vez só num ciclo de tempo. A gente está nesse ciclo da corrida. Mas eu acho Mas que tá já- durando mais. Mas já teve o beach tênis, já teve o ciclismo. Mas eu acho Só que que a aí corrida é onde tá. mais. A prática da corrida, ela é muito simples. É. Você precisa de... Ela é democrática demais, Você cara. precisa- Apesar de que quando o cara entra, fica louco. Aí quer comprar tênis de 900, Não, calção de ainda 300. nunca comprei essas coisas assim, cara. Eu caí numa besteira, um calção que eu cheguei e vi na promoção. 15%, não, 30% de desconto. Super DDD. Eu digo, vou entrar. Vou entrar, já tá pago. Corridazinha no outro dia. Eu digo, tava com calção, vou amanhã estrear um calção baixa pace. Tem Entrei na loja. Tem um óculos baixa peso. Tem um calção também. Entrei na loja. Disse, vou querer. 50% de desconto. Ô, belíssima compra, maravilhoso, tal, não sei o quê. Grandão, né? Fila já grande aqui. Chegou na frente, fez R$300. Eu digo, com 50%. Tá com desconto? Fez, Tá com- tá. Eu digo, passa aí. Vai querer não, senhor? Aí os Aí cabos... que Opa. Tá atrás, Não, vou. umas não 8 é pessoas. doido. Vou, passa aí. Desse jeito. E é muito simples, pô. Essas situações à parte, correr é muito simples. Então, é uma prática que eu acho que ela tende a perdurar. E mesmo que tenha essa mudança, essa flutuação de públicos, eu acho que é uma prática que tende a se estender por mais tempo. E assim, outra, para encerrar esse assunto, o Arnolfo tem um privilégio de ter esse projeto com o Hipólito, que a gente brinque, não existe em outro canto dessa forma, de você ter um acompanhamento com um cara que é rodado no trecho, vamos dizer assim. Ele sabe o que ele está falando, de cinesiologia, de movimento, mundo das corridas de rua, mundo competitivo do atletismo. Ele já passou por tudo isso. E ele consegue motivar os atletas de altíssimo rendimento que tem aqui na cidade, mas também aquele iniciante que está acima do peso, que tem problema cardíaco. Ele consegue fazer que você se sinta parte desse time e você saiba que você não está correndo na doida. Que aí o pessoal lá de Natal paga 200, 300, 400 conto para ter um acompanhamento desse. A gente tem de graça aqui. Então isso ajuda bastante, eu acho, a todo mundo permanecer correndo e se movimentando. E foi quem me ajudou muito no início, foi Francisco Hipólito. Eu corro lá com a turma da G3, que é um movimento também que na parte privada está acontecendo muito. Com o Fabiano, né? Com o Fabiano. Então, assim, lá também um aluno da academia tem de forma gratuita esse acompanhamento. Fabiano e Luiz. Então, assim, cada dia que passa, eu vejo o cara acordando 5 da manhã e muita gente, e o volume aumentando, eu acho que tende a evoluir. Um dado
é a primeira geração que prefere no domingo, e aí já é uma forma de comportamento do consumo das pessoas, acordar cedo para correr do que acordar de ressaca. Então, o barzinho à noite já é difícil, o cara já não tá, mas você vê que as marcas a Ambev tá fazendo cervejas com caloria baixa, não sei o quê, porque... Até a Heineken teve a cerveja com baixa caloria anunciada agora. Porque é a forma de consumo e tal, então tudo tá mudando. Cara, finalizamos essa primeira resenha. Gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado. Espero que o café tenha sido do seu agrado. E que outras oportunidades a gente possa ter de conversar, seja aqui no Hub ou em qualquer outro lugar para fazer resenha e tal. Falar sobre assuntos diversos. Muito obrigado. E quero vir mais vezes, porque, como eu disse, assim, é quase um divã. É quase um divã. Seu cafezinho é um divã. Você se senta à vontade para falar sobre o que vem na telha e sem negócio de estar controlando também, né, cara? É ruim demais. Você chama o cara e fala assim, rapaz, vamos falar sobre isso. Não. Que a gente fala sobre tudo de uma forma muito aberta. Então, brigadão. Show de bola. Não se esquece, pelo amor de Deus, dá uma moral pra gente. Se inscreve aí no canal do YouTube, Cafezinho com Cacá. Segue a gente nas redes sociais. Blog do camarada aqui é estourado. O Antônio Medeiros vai também, dá uma moral. Vai nas redes sociais dele. E uma coisa, a gente precisa fortalecer uns aos outros. Nós temos uma comunicação exemplar. Estrutura, empresas aqui já gigantescas no rádio, TV... E aí são profissionais agora com blogs, com alguns projetos. É importante que a gente valorize o que nós temos, porque, por consequência, esses profissionais também vão dar visibilidade para toda a nossa riqueza cultural, a riqueza das pessoas, turística, enfim. A gente vai deixar a nossa região cada vez mais forte, como já vem ganhando destaque nacionalmente. Se inscreve no canal do YouTube Cafezinho com Cacá, que em breve a gente volta com mais uma resenha e um café com a torra diferente.